Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu demorei, né, pra vir aqui gravar o primeiro vídeo de 2019. Mas é que eu tava naqueles meus momentos de reflexão eterna, que quem me conhece já tá acostumado. Tava aqui colocando prós e contras de continuar com o canal agora em 2019 e decidi que, como todo ano, eu vou continuar assim, entre trancos e barrancos, mas aqui, né? Aí esse vídeo, como vocês viram, né, no título, hoje eu vou começar, porque eu quero começar o ano contando alguma coisa sobre mim, contando pra vocês uma coisa que talvez incentive algumas pessoas e que também sirva de incentivo pra mim daqui um ano, 6 meses, um ano, 10 anos, e eu precisar ouvir, de repente, eu mesma falando essas palavras. Então, esse bate-papo aqui é sobre a minha vida e são pequenas coisas que eu vou contar pra vocês, que são coisas que eu não gostaria que vocês repetissem na vida de vocês. Principalmente, de repente, como pais, como aí adolescentes, pré-adolescentes também, que ainda têm, né, escolhas, não que nós não temos, mas, né, quem é mais velho não tem, mas eu vou falar disso ainda, mas que talvez, né, ajude você a fazer uma escolha, de repente esse ano, no próximo, enfim. Quando eu era criança, gente, eu sonhava em ser veterinária. Eu não sei, desde sempre, eu gosto muito de animais. E quando eu era criança, era o meu sonho master. Eu me reconheço com esse desejo de ser veterinária, né? Só que um dia me falaram que era impossível. Quando me falaram isso, eu sei que não foi por mal, foi até por quererem o meu bem. Mas foi o pontapé inicial para desencadear um monte de coisas negativas na minha vida. O simples fato de alguém dizer que meu sonho era impossível. Era impossível pela minha condição financeira da época, e era impossível também porque não tinha nenhuma faculdade que oferecesse esse curso próximo à minha casa, na minha cidade, não. Era tudo muito distante, assim, para minha família que nunca tinha saído ali, né, da cidade que nasceu. Então uma cidade vizinha já era muito distante para você deixar o seu filho ir, enfim. Isso já faz um tempo, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade maior, mas nessa época não tinha celular, não tinha, né? Não tinha nenhum meio de comunicação além do telefone, que era difícil de ter telefone até. Então, tudo isso contribuiu para essa dificuldade, né? E também na época não existiam programas de inclusão social, né? Tipo o Enem, quando eu era criança, né? Então era mais difícil de quem nascia pobre, assim, ter uma condição de fazer um curso ainda mais tão caro como era e é ainda a medicina veterinária. E como eu estudei a vida inteira em escola pública, isso também era mais um parâmetro, né, que contribui aí pro impossível. Andréia, é impossível, então não sonhe tão alto porque você não vai conseguir chegar até lá. Hoje em dia a gente acha até estranho, né, alguém falar pra você que seu sonho é impossível. Mas era mais comum antigamente, porque a gente, né, eu entendo que meus pais não queriam que eu quebrasse a cara, né? Mas, gente, isso gerou um montão de problema pra mim. Eu tinha só 10 anos, eu me lembro ainda que eu tirei uma foto na escola, né, na 4ª série, toda vestida de veterinária, né, levei um jalequinho branco, levei uns bichinhos de pelúcia, a gente tinha que fazer uma fotografia, né, a professora, no caso, que tiraria essa fotografia, com o que a gente queria ser quando crescesse. E foi aí, com 10 anos, depois que eu fiz essa fotografia, que eu decidi que se eu não podia ser o que eu não queria ser nada. Todo o resto, pra mim, não tinha muita importância, não valia a pena, sabe? Me dedicar não valia a pena porque eu não queria outra coisa. E eu era tão nova, né, gente, pra saber, eu decidi isso muito nova e ninguém me apresentou um leque de possibilidades, né? Tanto que hoje em dia eu já nem cogito mais fazer veterinária, mas na época ficou meio restrito a isso. Você não pode ser isso, então ponto. Então desde esse dia eu deixei de me importar com escola, com estudo. Com 13 anos eu era extremamente rebelde. Eu fugia da escola, eu pulava um muro, sabe? Eu fugia mesmo da escola. Eu vivia na diretoria, eu era brigona, gente, nossa, eu era briguenta, eu brigava com todo mundo, eu vivia apanhando, eu vivia batendo e apanhando na escola. Sim, eu sempre fui pequenininha, então vocês imaginam, era triste, sabe? Aí chegaram os meus 14 anos e eu me enfiei num relacionamento abusivo. Era carência, gente, eu sofria de uma carência inexplicável.
Eu não sabia explicar o que me fazia falta, mas eu tinha muita falta de que alguém me entendesse, de que alguém me acolhesse. Eu não sei, mas eu sentia assim muita carência. Então, pra mim, naquele momento, um relacionamento, ele tava mais interessante do que estudar. Então, eu achava que tinha mais futuro se de repente eu encontrasse alguém, né, pra me amar, do que eu ser alguém de verdade, já que eu não podia ser quem eu queria. Não sei se vocês conseguem entender. Meu raciocínio aos 14 anos era exatamente esse, eu consigo me lembrar. Eu achava que um relacionamento era a coisa mais importante depois, já que eu não poderia estudar. E aí foi um relacionamento muito difícil, foram quase 4 anos desse namoro, né, dessa espécie de namoro, porque nós moramos junto, então foi bem, né, traumático, assim, né, desde os 14 anos. E entre muitos tapas e beijos, né, foi um relacionamento muito perturbado, assim, muito difícil, né, como todo relacionamento que é abusivo por ambas as partes. Eu finalmente acabei largando o colégio de vez, eu já tinha reprovado o segundo ano do ensino médio, gente, 3 vezes. Tudo por faltas, né, eu não ia pra escola, eu ficava pela rua. E também nessa época eu comecei a trabalhar. Trabalhei como auxiliar de dentista, né, e aí poxa, daí eu trabalhava e ia pra casa, não tinha a mínima vontade de me ajudar, achava que ia ser auxiliar, vendedora, qualquer coisa que fosse o resto da vida e tava tudo beleza, que eu não ia sentir falta, né, de algo mais. Então deixa eu voltar um pouquinho e contar pra vocês, assim, peculiaridades. Mas pra mim, talvez, no futuro, né, precisar assistir esse vídeo de novo. Eu estudei no Colégio Paulo Mendes Silva, que é um colégio do interior de São Paulo, em Jundiaí, né? Eu comecei meus estudos lá na quinta série em 1999 e eu saí do colégio mais ou menos em 2006. Eu não tenho muita certeza, porque como eu falei pra vocês, eu repeti várias vezes, então eu perdi a minha turma, eu não tenho muita certeza, mas eu sei que foi aí por volta de 2006, ou um pouquinho antes, que eu larguei o colégio. Que na época também não tinha o 9º ano, né, então era mais curto, né, era um ano mais curto. E teve outros fatores, além de eu acreditar que eu não poderia não sonhar tão alto, que contribuíram para esse desânimo, né, com a escola, com essa pouca vontade de estudar, que foram os professores que eu tive. Na verdade, acho que não foi culpa dos professores, mas da instituição, né, em si. O que a gente aprendia lá era o básico do básico, o básico mesmo, sabe? O currículo era fraquíssimo. E isso ainda quando havia professores, né? Porque a maior parte do tempo os professores eram substitutos, eram meses em aula janela, sabe? E eu achava isso o máximo, né? Eu aproveitei para aprender vários truques no truco. E assim, quando tinha professores, eram substitutos e não davam nenhuma matéria, assim, né? Davam coisinha aqui ou ali perdida, assim. Então, os alunos ali, né? Os meus colegas da época, que se um dia assistirem esse vídeo vão poder confirmar isso, devem ter saído como eu do colégio sem ter grande conhecimento, de pessoas extremamente sem senso crítico desenvolvido, né, manipuláveis talvez, porque não? Nós não tínhamos aulas de sociologia, como eu sei que em outros colégios tinha, lá nós também não tínhamos, então uma coisa aí a mais para dificultar quando a gente, né, fala em política, quer falar, né, em sociedade. E assim, eu vou relembrando, assim, conforme eu vou falando, que eu paro pra pensar que se eu pego o meu boletim, né, era só nota C, das matérias que eu nem tinha aula, de história, era C, foram anos de nota C, sabe? E sem prova, gente, eu não fazia, acho que eu não me recordo de ter feito quase nenhuma prova de história. E nessa época, gente, com 13 anos, eu realmente, 13, 14, né, nesse período, eu realmente acreditava que essas coisas não me fariam falta. Então, por isso que eu no começo falei, se de repente você tem aí essa idade, você talvez, né, espero que não, porque hoje em dia, né, a gente tem mais acesso à informação, mas talvez você pense como eu pensava, que você nunca na vida vai usar conhecimento de história, que você nunca na vida vai usar equação matemática, né, aquelas coisas de primeiro, segundo grau, que você nunca vai precisar escrever a gramática certinha, tal. Tem aluno que pensa assim, eu pensava assim, e poxa, gente, como eu tava errada, como ninguém me sacudiu e falou, né, talvez eu também não desse espaço para alguém me sacudir, mas eu tava muito errada. E como eu não pretendia fazer nenhum vestibular, pra quê, né, gente, que eu queria esses conhecimentos? E a partir daí, vocês já podem julgar, né, perceber que eu demorei anos da minha vida para desenvolver senso crítico, para entender
porque eu precisava conhecer a história do mundo, do nosso país, porque eu precisava o mínimo de conhecimento que é meu de direito, é nosso de direito, né? Seja em questões políticas, em questões sociais, em questões históricas, matemática, português, a gente tem o direito de ter todos esses conhecimentos. Eu não consegui entender o mundo além do meu umbigo, sabe? Porque apesar de eu ter nascido numa condição financeira baixa, depois, assim, a minha vida mudou um pouco, mas eu não conseguia observar além do meu umbigo porque eu não tinha conhecimento do mundo, né? Por isso, hoje, eu tenho ânsia de conhecimento. Até comentei com uma amiga minha um tempo atrás que aos 30 eu fui me dar conta de, caramba, eu preciso, né, de conhecimento. Eu preciso entender as pessoas ao meu redor, eu preciso entender tanta coisa, gente, que eu preciso começar, então, entendendo, né, o que tem dentro de mim, entendendo por que eu fiz tudo isso. Hoje, eu tenho quase 31 anos e eu tô correndo atrás do tempo que eu perdi, né, do meu tempo perdido. E eu posso dizer pra vocês que esse tempo tem um gosto amargo, sabe? Tem um gosto de derrota. Tem gosto de vida desperdiçada. Hoje eu consigo olhar pra frente e entender que eu não preciso, né, de um relacionamento como eu achava que eu precisava, né? O relacionamento é uma coisa que agrega, não é uma coisa essencial pra vida. Então, eu percebi também que eu não preciso de pessoas pra me fazer feliz, que eu me basto e que eu consigo sozinha. Hoje eu consigo enxergar isso. E eu sou muito feliz por eu ter descoberto, enfim, essas coisas, mesmo que elas tenham tomado um tempo grande da minha vida. Antes tarde do que nunca, né? Eu ainda acredito, agora sim eu acredito que eu posso tudo aquilo que eu sonho, diferente do que eu acreditava há 15 anos atrás, e que eu posso hoje ser, hoje não, daqui no futuro, ser a professora que eu não tive, que eu queria ter, a professora que, né, estivesse presente e incentivasse, que também isso era falho, né, nos professores que eu peguei. Porque, né, gente, antigamente, lá nos anos 90, né, as coisas eram um pouco diferentes, né, na educação e na visão de mundo. Foi quando eu parei pra compreender o mundo que eu reparei quantas portas a gente tem ao nosso redor e que se uma abre, a outra fecha. E eu não tinha esse parâmetro quando eu era jovem. Eu achava que portas fechadas estavam fechadas e ponto. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo agora no começo de 2019, você se identificar aí, seja na idade que eu tinha, ou seja na idade atual, saiba que ainda é tempo de mudar. É tempo, você ainda pode mudar. Se você tiver filhos, casa, eu também tenho filhos, tenho casa, marido, tento fazer um bico aqui, outro ali e ajudar em casa, eu sei que é difícil, gente. E eu sei que para outras pessoas é ainda mais difícil do que para mim, com certeza muito mais. Eu tô me colocando no meu lugar de fala de mulher branca, né, com os meus privilégios. E eu sei que terão pessoas, pode haver pessoas que vão assistir esse vídeo que, né, caramba, olha o tanto, né, de dificuldades, de obstáculos e de opressões que ela tem que enfrentar, que você tem que enfrentar. Mesmo que pareça difícil e que não pareça tão promissor, você vai precisar estudar, gente. Estudar abre portas para você ser um cidadão melhor, não só para o trabalho, né, mas como pessoa. Nunca é tarde, eu sei que é difícil, mas sempre há tempo, há esperança. Você só precisa continuar tendo força. Não se perca como eu me perdi entre o não posso, o não consigo. Você consegue sim, não tem pressa. Você só precisa nunca deixar alguém dizer pra você que é impossível, sabe? Que é inalcançável. É isso, era isso que eu queria falar pra vocês e pra mim também, né? Não sei nem se tá no foco aí o vídeo, mas... Pra finalizar aqui a minha história, aos 21 anos eu voltei a estudar no SEMEJA, né, de Jundiaí, que é um ensino de jovens e adultos oferecido pelo município, lá no Complexo Argos, pra quem é da cidade ou da região vai identificar. Foi ali que eu tive professores maravilhosos e que eu gostaria de rever e agradecer e abraçar cada um deles, porque foi ali que eu... Ai, desculpa, gente, é um assunto delicado pra mim, por isso que eu precisava começar o ano falando sobre ele. Deixa eu ver se eu vou conseguir continuar sem chorar, né? Foi, então, depois que terminei, né, o SEMEJA, o ensino de jovens e adultos, peguei meu diploma do ensino médio, que eu fui fazer o Enem. Aí nessa época já existia o Enem e o ProUni, porque já tinham se passado anos, né? E foi pelo Enem que eu consegui, né, uma bolsa de estudos pelo ProUni e fui cursar jornalismo numa cidade vizinha, né, próxima da minha.
a minha na época, né? Porque hoje em dia... E, gente, eu me senti tão vitoriosa. Mas daí pra frente a vida me trouxe outros obstáculos, né? Aconteceram outras coisas na minha vida. Bom, enfim, eu continuo aqui na luta. Então eu desejo pra vocês que 2019 seja um ano de luta. Que apesar de tudo que a gente teme que aconteça, né? Que o ano nos surpreenda. Que as coisas nos surpreendam. Que haja realizações, resistência e batalhas, tanto internas como essa minha, essas eternas minhas, e externas também, porque elas são necessárias. Obrigada, gente, por assistir meu desabafo. Comentem o que quiser, o que se sentirem com vontade de comentar, tá bem? Um beijinho, até mais e votem sempre, eu vou continuar por aqui com vocês.